Sabe o que é legal você colocar câmera AcuSense para resolver um problemaço de condomínio? Já viu como é que funciona? Você já viu aquele vídeo na internet que quando os caras vão assaltar, o que eles fazem? Eles começam a ficar rodeando em volta, não fica? Começa a ficar rodeando em volta, olha, observa, para. Você pega a fachada do condomínio e desenha uma área de intrusão. Coloca uma câmera dessa e fala com a câmera o seguinte: toda vez que um ser humano entrar nessa área e permanecer por 10 segundos, é suspeito. Então imagina toda vez que uma pessoa ficar 10 segundos, pelo menos, naquela área de intrusão, na fachada do condomínio, gerar um alerta, por exemplo, para o síndico, gerar um alerta para o central de monitoramento se você faz monitoramento. Você consegue acompanhar aquele cara naquele momento e você evita talvez um assalto. Moçada, vamos lá, vamos começar essa brincadeira, porque hoje, honestamente, esse tema aqui é um tema que chama atenção pra caramba do pessoal, né? É sempre um paradoxo. Será que eu vou começar a trabalhar com CFTV/IP? Será que vale a pena? O que eu vou fazer para poder conseguir vender essa solução para um cliente? Talvez o cliente ele não está aberto a trabalhar com outro tipo de tecnologia. Então, a gente vai entender hoje aqui, de um modo mais amplo, para que serve, né, o CFTV/IP, por que eu vou trabalhar com o CFTV/IP e quais são as vantagens disso, para que vocês comecem a ter aí outras oportunidades de negócio também, e também para poder ficar ficar alerta ali se surgirem oportunidades de negócio, vocês estão prontos para poder prestar esse tipo de serviço. Beleza? Então, tô bem animado aqui. Acho que hoje vai ter um conteúdo bem legal aí. E como vocês já sabem, a turma que já participa comigo aqui toda semana, conforme for finalizando em alguns momentos aqui, eu vou parar para vocês fazerem perguntas, tá? E aí vamos, no decorrer da aula aqui, bater nesse papo aqui. E ao final, quem ficar comigo até o final, hoje tem dica de venda aí, né? Na última semana lá acabou não rolando, mas hoje vai ter, tá? Então vamos acelerar aqui para a gente poder entregar o conteúdo todo para vocês e dar tempo da gente já compartilhar com vocês essa parte. Então deixa eu compartilhar minha tela aqui para a gente ver o que nós vamos presenciar hoje aqui. Cara, então, como você já sabe, a gente vai fazer aqui, costumo fazer esse resumozinho do que a gente vai ver hoje, tá? A ideia é a gente descobrir por que a gente deveria usar o CFTV/IP, ou pelo menos qual é a diferença principal entre eles para justificar oferecer um CFTV/IP e não simplesmente uma câmera analógica, né? Ao mesmo tempo, a gente vai descobrir o que é esse tal de decodificar, por que a câmera decodifica sozinha, não precisa de um gravador, o que é isso, né? Vamos entender o que significa isso. E a sopa de letrinha da Hike, porque o pessoal às vezes tem uma certa dificuldade de entender qual produto faz o quê e o que quer dizer aquele nome daquelas câmeras. Então, hoje eu vou apresentar para vocês aqui um treinamento focado na série Pro, que é a série mais comum, mais com analíticos que a Hikvision tem, tá? E vão ser utilizados aí no dia a dia. Então, vamos imaginar que você está ali no nível analógico, depois você pula mais uma escadinha aqui para um nível IP, mas sem muito analítico, sem cruzamento de linha, sem uma tecnologia AcuSense, e depois você tem a série Pro, que aí você já vai começar a trabalhar com câmeras que tem esse tipo de tecnologia, por exemplo, de um cruzamento de linha para detectar um ser humano, né? Uma área de intrusão para detectar um veículo ou ser humano também. Algumas câmeras que podem ter algum tipo de ajuste fino ali que vai otimizar a nossa qualidade de imagem, ao mesmo tempo velocidade, enfim, para trazer para o cliente inteligência com produtos específicos. Aí vocês vão começar a perceber o seguinte, que na hora que você vai fazer um projeto, na hora que você vai fazer um orçamento para um cliente, já não é mais sobre, é um pacote de um DVR de 4 canais com 4 câmeras Full HD. Um gravador de 8 canais com 8 câmeras Full HD. Você já vai começar a perceber, como você vai aprender hoje aqui, que tem produtos que eu vou ter a possibilidade de colocar uma câmera específica para aquele ambiente por esse motivo específico. Eu vou colocar uma outra câmera naquele ambiente por um outro motivo. E aí você começa a montar um projeto que ele desenha câmeras para determinadas aplicações. Em vez de você pegar as câmeras mais tops e colocar em todos os ambientes, você vai desperdiçar recurso, você sabe o que cada câmera faz, que tipo de problema que cada uma delas resolve, e você coloca nesses locais específicos. Então é mais ou menos isso que a gente vai entender. Vocês vão ver que tem muito menu de ajuste fino nas câmeras IP, que você não vai encontrar nas câmeras analógicas. E aí isso vai fazer com que vocês resolvam problemas aí que provavelmente no decorrer da aula aqui vocês vão lembrar deles ou vão compartilhar com a gente aí, tá? E existem câmeras específicas IP
que tem recursos inteligentes. Que recursos inteligentes seriam esses? Seriam, por exemplo, uma câmera que reconhece placa, uma câmera que tem ali uma análise inteligente de mapa de calor, um mapa de calor, ao mesmo tempo também posso ter câmeras que têm contagem de pessoas, que tem ali a gestão de filas. Só que essas câmeras específicas aqui, elas não são câmeras da série Pro, tá? Elas são câmeras da série DeepMind ou câmeras, na verdade, da série DeepView da Hikvision. Então, o que a gente vai ver hoje aqui, o máximo que a gente vai aprender, até para poder não estender muita aula, vai ser sobre essa parte aqui, ó, do VCA AcuSense, que as câmeras da série Pro vão oferecer para nós, tá? E aí que nós vamos descobrir o que é o tal do VCA AcuSense, tá? Mas saibam que eu tenho câmeras que fazem reconhecimento de placa, das pessoas, mapa de calor, análise de comportamento. Eu tenho câmera que, se um menino na escola começar a trocar soco com outro, eu tenho uma câmera que detecta esse comportamento agressivo e manda para a central de monitoramento. Eu tenho câmera que, por exemplo, que detecta se o cara está com capacete na obra. Então, eu tenho vários analíticos que eu consigo trabalhar dentro de câmeras específicas. Então, isso aqui é para adoçar vocês um pouco, para vocês poderem entender que existe esse tipo de produto e que isso pode ser uma real oportunidade de negócio para vocês. Se na ponta lá vocês estão fazendo um orçamento e o cliente mostrou que ele quer determinado recurso, você pode utilizar o repertório que você tem ou então contar com a gente, né, para que vocês consigam indicar a melhor solução para aquele cliente que está te demandando ali um orçamento mais estratégico, tá? E para que eu vou preocupar em fazer um orçamento mais estratégico? Vocês já sabem que o mercado de segurança hoje, ele está numa situação onde eu tenho... O que não falta é profissional para poder prestar esse tipo de serviço de instalação, certo? Então, se eu for levar em consideração o fato de que eu já estou um pouco saturado de concorrer com um cara que só quer cobrar barato, talvez seja a hora de eu começar a trabalhar e aprender sobre recursos estratégicos e avançados para que eu consiga, a partir daí, oferecer soluções inteligentes para o meu cliente e eu subir o nível na pirâmide. E uma vez que eu subo no nível da pirâmide, como vocês podem ver, essa pirâmide ela vai afunilando, né? Então, conforme eu vou subindo de nível aqui, ó, eu tenho menos gente. Isso é o movimento normal da coisa. Então, a gente está aqui, ó, num ambiente sangrento, aqui, ó, nesse nível operacional, que é onde a gente tem muito profissional e ele sabe, por exemplo, aqui, ó, fazer cabeamento, ele sabe, vamos colocar aqui, configuração básica, né, de equipamentos, sei lá, montar conector. E eu tenho um outro nível que eu tenho menos técnico preparado. Então, se eu tenho menos técnico preparado, essa demanda, ela está precisando de gente. Se ela está precisando de gente, tem menos pessoas fazendo, né, é mais escasso, eu consigo aumentar o meu ticket médio, porque eu sei mais coisas, eu tenho uma capacidade analítica de resolver problemas maior do que essa galera que está aqui no nível de baixo, na base da pirâmide. Minha mão de obra fica mais cara, eu consigo pegar serviços melhores, e a única forma de eu subir nessa pirâmide aqui é através de conhecimento, de estudar soluções inteligentes e avançadas para que eu consiga subir de nível e oferecer esse tipo de solução para o cliente. Senão, eu vou sempre ter ser aquele cara que, o que eu faço, eu tenho várias opções de empresas que fazem a mesma coisa. Então, o que vai diferenciar a minha empresa do outro é talvez o meu preço, na maioria das vezes, entendeu? E aí, você vai ficar brigando por preço no mercado que você tem, inclusive locais aqui, para você trabalhar a nível estratégico, que é o cara que basicamente ele tem uma visão geral do todo, ele sabe do que o cliente precisa, qual produto recomendar e como configurar aquilo de um modo geral, quais são os produtos que são compatíveis, para que ele ofereça uma solução inteligente que vai funcionar. Esse cara, inclusive, é um cara escasso e caro. Então, talvez, se você subir de nível nessa pirâmide, você consegue trabalhar menos e ganhar mais. O seu ticket médio por atendimento é maior. Ao invés de você ficar em cima da escada fazendo instalação de cabeamento o dia todo, você vai conseguir colocar alguém para fazer esse serviço para você aqui, ó, que é a mão de obra barata, e aí você vai subir de nível para oferecer para o cliente aqui um troubleshoot, para oferecer para ele um projeto, e aí você começa a aumentar de nível. O meu propósito aqui com esses treinamentos é pegar o conceito das soluções inteligentes, das soluções IP, controle de acesso, alarme, etc., e colocar vocês aqui, ó. Para quê? Para que a mão de obra suas fique mais cara, vocês sejam pessoas mais escassas no mercado, com mais inteligência e que você vai conseguir ganhar projetos com argumentação técnica e vai conseguir, quando der problema, você consegue resolver, você tem um perfil analítico ali. Então, essa é a proposta nossa. Esse é o nosso jogo, tá? Então, é por esse motivo que a gente está trazendo para vocês sempre soluções e de forma escalonada também. Não vamos colocar tudo de uma vez, né? Para poder também não confundir. Então, hoje, a gente
né? É uma ideia a gente falar para vocês aqui que existe essa opção, mas a gente gradativamente vai chegando lá, beleza? Então, esse é o objetivo da minha aula hoje de CFTV IP, trazer para vocês um nível de consciência de por que eu deveria trocar o meu sistema de CFTV analógico para um CFTV IP. Quais seriam as vantagens, tá? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente pode levar em consideração aqui na hora de oferecer para o meu cliente um sistema de CFTV IP é quando eu pego um projeto muito grande. Não é um projeto pequeno, numa lojinha, num bar, num condomínio de 4 apartamentos, mas um condomínio, por exemplo, fechado, ou num condomínio grande, que tem uma área muito extensa. Eu tenho áreas maiores, aonde eu consigo, com uma câmera, fazer um trabalho de 3, por exemplo, porque essa câmera tem uma lente variofocal, que ela tem maior resolução, que ela tem a capacidade de infravermelho que chega muito mais longe. Então, para projetos um pouquinho maiores, já começa a fazer sentido trabalhar com produtos de maior valor agregado. Eles são mais caros do que um produto base, um produto de valor? Sim. Só que, consequentemente, eles podem fazer um trabalho de vários equipamentos, dependendo do cenário, ou eles têm um recurso inteligente que vai permitir que eu não fique perdendo tempo. Por exemplo, câmeras AcuSense. Só vai gravar ou só vai mandar evento para mim se for um ser humano, um veículo. Eu não preciso ficar perdendo tempo, por exemplo, para poder tratar todo evento que acontece lá, porque filmou a galha de uma árvore, porque filmou o farol de um carro, porque um mosquito passou na porta. Entendeu? Além disso, eu consigo fazer filtro dessas gravações para que eu consiga pesquisar e falar com o IVMS da vida. Software gratuito da Hackvision que a gente viu na aula passada. Eu consigo falar com o VMS, busca para mim, durante o período de ontem à noite, de 8 horas da noite até meia-noite, todas as gravações que passaram carro. Eu consigo filtrar isso com um sistema de CFTV que tem AcuSense. Inclusive, esse tipo de recurso até tem no analógico, tá? Inclusive, na linha M1 de gravadores da Hack. Então, mas o que mais justifica um projeto com CFTV IP é a flexibilidade, por exemplo, da infraestrutura. Como que funciona o analógico hoje? Eu coloco um DVR dentro de um armário, dentro do rack, eu pego um cabo coaxial e levo ponta a ponta até o DVR. Da câmera ao DVR, certo? Então, eu vou ter que fazer esse cabeamento em todos os canais, direcionando para o local centralizado, que é o DVR. Em ambientes maiores, vamos imaginar um condomínio de 10 andares. Eu tenho um NVR, que é o gravador de rede, lá no primeiro andar. Só que já existe uma infraestrutura de switch naquele condomínio, então eu já tenho rede. Vamos imaginar o seguinte aqui, ó. Eu tenho um prédio e aqui na parte de baixo aqui eu tenho o DVR aqui, ó. E aí eu preciso instalar uma câmera lá no 10º andar. Qual seria o procedimento padrão se eu fosse trabalhar com uma câmera analógica? Eu ia pegar um cabo coaxial daqui, eu ia levar dentro do shaft, levar e ia colocar a câmera aqui, certo? E eu ia colocar a câmera aqui. Só que se eu tiver uma estrutura de rede no condomínio que já exista um switch PoE, por exemplo, aqui, ó, se eu já tenho o switch, ou não precisa nem ser PoE, pode ser um switch convencional aqui, ó. Se eu tenho o switch aqui, o que eu faço? Eu pego, esse cara já está na rede, certo? Já existe um cabo de rede ligando o DVR na mesma rede aqui de cima. Então, o que eu vou fazer? Eu simplesmente vou pegar um cabo de rede, vou ligar nesse switch aqui, ó, e vou botar na câmera. Minha instalação ficou mais barata, eu fiz mais rápido, e aí, consequentemente, eu tive uma margem de lucro melhor. Porque talvez eu estou trabalhando com câmeras IP que tem um valor agregado um pouco melhor, certo? Então, você faz o trabalho com menos esforço e consegue agregar valor no seu serviço. Isso a gente está falando de simplesmente o fato da infraestrutura ser melhor, tá? Não estamos falando aqui até agora de recurso inteligente de câmera. Tranquilo? Então, outra coisa que a gente poderia pensar, condomínio, ele é um condomínio horizontal. Então, eu tenho lá a rua, e eu tenho a casa aqui, eu tenho uma outra casa aqui, e eu tenho a guarita aqui, ó. Certo? Aqui, ó, perto dessa casa, tem um muro na área externa, e desse muro na área externa aqui, ele está, né, um pouco desguarnecido, porque pulou um cara aqui, e esse cara invadiu essa casa. O que eu posso fazer? Esse lugar aqui, ó, gente, inclusive, se você for olhar dessa casa até aqui, eu tenho mais ou menos 1 quilômetro de distância da guarita. É comum ter grandes distâncias em condomínios horizontais, certo? Como é que eu passo um cabo coaxial de 1 quilômetro aqui? Como é que eu passo um cabo coaxial aqui que ele está exposto ao sol e chuva, aquele cabo coaxial convencional que a gente costuma usar? Não tem como. O que eu vou fazer nesse caso aqui? Eu posso pegar uma fibra ótica aqui, que é barato, 1 metro, e aí eu vou pegar essa fibra, ou eu vou passar dentro de uma tubulação, que inclusive a fibra, se chover, não tem problema nenhum, pode molhar.
que ela não vai estragar. Um cabo coaxial, você já deve ter dado manutenção em condomínio onde a caixa de distribuição deles é no piso, e aí quando chove enche de água, aí você vê aquele tanto de cabo de rede lá, toda oxidada, né? Aí para resolver o problema, troca cabo, certo? Então, se eu passo a fibra, mesmo que seja tubulado, eu vou conseguir ter uma durabilidade maior do meu projeto, eu vou conseguir levar muito mais longe. E se porventura não tem nem estrutura nem nada, você tem provavelmente postes, ou você pode colocar postes em volta do condomínio, e esses postes eu vou colocar a fibra aqui em cima. Então eu posso chegar e colocar a fibra aqui, ó, passar ela aqui, passar por cima do poste sem precisar necessariamente passar a tubulação. Então também o meu custo operacional aqui, ó, é muito menor. Eu vou gastar muito menos com material e eu vou gastar muito menos também tempo, talvez, dependendo do projeto. Mas se eu for gastar muito tempo, o tempo que eu vou gastar para fazer isso aqui, ó, eu consigo cobrar uma mão de obra mais cara. Então justifica para mim aquele investimento, certo? Então, essas são algumas das vantagens de você usar um CFTV/IP pensando em infraestrutura, a flexibilidade de como você vai instalar esse projeto. Isso não é possível numa instalação com câmeras analógicas, entendeu? A não ser que aconteça o que vocês já sabem, que é ficar lá dando manutenção de troca de cabo, porque o cabo oxidou, porque estava podre, certo? Por causa da chuva. Eu já cansei de visitar condomínio lá que precisamos trocar o cabo porque encheu de água na caixa de passagem. Então, isso não é necessário se você faz uma estrutura, por exemplo, com fibra ótica, certo? Como vocês já perceberam aqui, não é algo que você vai pegar um projeto de um cliente, de uma residência, de uma casa ou de uma escritório, que o cara simplesmente quer ver as imagens, certo? Ele simplesmente quer uma imagem boa ali para acessar o celular dele e tal. Claro, você não vai oferecer esse tipo de recurso aqui. Mas imagine um cliente seu de uma classe mais alta, por exemplo, um cara que mora dentro de uma casa em Nova Lima, e ele quer, por exemplo, que proteger a área perimetral da casa dele, que se pular alguém o muro, ele vai saber que o ser humano pulou e ele vai receber uma notificação. Então, para isso, uma câmera AcuSense varifocal de 4 megapixels, por exemplo, poderia ser bastante útil para essa demanda, certo? Então, assim, é um dos pontos que geralmente a gente pode trabalhar clientes específicos para soluções estratégicas, entendeu? Não vamos simplesmente pensar em trocar o básico pelo básico. O básico, o cliente quer o básico, você oferece o básico. Mas, ao mesmo tempo, sabendo como funciona o CFTV/IP, como que funciona a estratégia de instalação e quais são os recursos que a câmera tem, você vai ter a liberdade de pegar aquele tipo de serviço, não por medo, porque, pô, eu não sei mexer com isso aqui, é um negócio mais complicado. Vocês vão ver que é simples, assim como na loja. É tomar consciência no primeiro momento e a partir daí vocês vão conseguir tocar, certo? Aqui, ó, mostrar para vocês uma apresentaçãozinha nossa aqui do que é esse tal de decodificar sinal. O que é decodificar sinal? Dependendo do projeto, também, uma outra alternativa para você oferecer uma solução estratégica, até mesmo para pequenos escritórios, ou para casa, ou para condomínios pequenos, o cliente quer colocar uma, duas câmeras lá só. Então, se você vai colocar, por exemplo, uma, duas câmeras no sistema de CFTV analógico, o que você vai precisar fazer? Você vai ter que comprar a câmera, certo? Uma câmera analógica, ela não tem a capacidade de decodificação. Qual que é a função da decodificação de sinal? Ele pega aquele vídeo e ela sozinha transmite isso para fora, seja para o monitor, seja para a internet. Ele precisa de um gravador para fazer o trabalho de decodificação, certo? Armazenamento e, inclusive, reprodução dessas gravações. Esse é o cenário analógico, é a única forma de trabalhar. Só que o CFTV/IP também funciona assim. Como vocês podem ver, isso aqui é um NVR. E eu tenho câmeras IP funcionando aqui, tá? Essas câmeras IP estão interligadas aqui ou via switch PoE, ou então através das portas PoE do próprio NVR aqui, ó. E aí a câmera vem para cá, eu consigo usar um processador do NVR para fazer a decodificação de sinal, consigo usar os HDs do NVR para fazer a gravação e acesso o gravador para poder acessar essas imagens ali que foram gravadas dos eventos. E eu uso um cabo HDMI e jogo para o monitor para que eu consiga visualizar aquela imagem remotamente, ou através do monitor, ou pelo celular do cliente, tá? Então, o NVR faz o mesmo papel, legal. Só que, no caso das minhas câmeras IP, eu não preciso necessariamente do NVR. Ele pode ser um recurso concentrador, mas ele pode ser dispensável. Por quê? Porque como que funciona uma câmera IP? Ela vai captar a luz, assim como funcionam os sistemas analógicos, vai jogar essa luz para dentro do sensor da câmera, né? Aí a gente tem os tipos de sensor CCD ou CMOS, e ela vai jogar para dentro do processamento, para poder gerar o processamento daquela imagem, e decodificar esse sinal, através do processador dela também, e mandar esse stream para a internet. Ou seja, ele pega um sinal de luz, transforma numa imagem, coloca o IP
né, naquele recurso ali e consegue transmitir essa imagem para você remotamente. Então, você consegue, pela câmera, diretamente visualizar essas imagens. Você não precisa necessariamente comprar o NVR. Então, num cenário onde o cara quer poucas câmeras, dependendo da quantidade de tempo que ele quer armazenar, não precisa comprar o NVR. Então, aí você consegue também utilizar as câmeras para reduzir custo para o cara. Então, nem sempre as câmeras IP são para aumentar custo e colocar tecnologia. Talvez ela seja necessária para reduzir custo também, certo? E aí, pessoal, o que acontece? O que eu quero dizer com isso? Se eu mostrar para vocês aqui, ó, eu vou abrir o meu SADP. A ideia é o seguinte, ó, eu tenho o meu NVR presente aqui, ó, na rede, tá? Então eu tenho esse NVR aqui, ó, 7608, e eu tenho duas câmeras IP. Geralmente vocês vão ver que as câmeras da Hikvision, elas têm essa sopa de letrinha aqui, ó. DS2 CD alguma coisa, DS2 CD alguma coisa. Nós vamos aprender hoje o que quer dizer essas letras aqui, ó. Vocês vão conseguir olhar para essa câmera aqui e falar o seguinte, ó, Wallace, você consegue falar que essa câmera é uma câmera da série Pro, ela é uma câmera IP, que ela tem, perdão, ela é uma câmera da série IP, série velho, ou seja, uma câmera que não tem nenhum tipo de analítico inteligente embarcado nela ali, é uma câmera básica. Ela tem o formato turret, que é esse número 3 aqui. Ela tem 2 megapixels de resolução. Ela é uma câmera Color View. Ela é da geração 0, ou seja, a primeira geração de câmeras. E ela tem a luz suplementar da Color View, ou seja, se faltar luz naquele ambiente lá, ela vai conseguir filmar colorido. Por quê? Porque ela tem uma luz suplementar. Então, eu sei que câmera que é essa, sem nem olhar para a câmera, só de ver o número dela aqui, ó. Então, é isso aqui que nós vamos aprender agora. Como que eu consigo determinar que câmera que são essas, tá? Então, vamos ver aqui, ó, na apresentação, a nossa nomenclatura de câmeras Hikvision da série 1 até a série 3. Série 1, série velho, que é a série mais básica. Basicamente, ela te dá stream de vídeo nas resoluções que a câmera oferece, tá? A série Pro, geralmente, ela vem com alguns analíticos VCA embarcado. Por exemplo, um cruzamento de linha, uma área de intrusão, uma bagagem esquecida, um objeto retirado, certo? Então, esse tipo de recurso as câmeras Pro costumam ter. E eu tenho as câmeras da série 3, que são câmeras que elas têm mais capacidade, por exemplo, de frame rate, ou seja, em vez de eu trabalhar no máximo com 30 FPS, eu posso trabalhar com 60 FPS. Então, essas câmeras vão conseguir tirar muito mais foto por segundo do que uma câmera convencional. Eu tenho também a série de câmeras HLP, na série Ultra, que são câmeras que elas vão oferecer para a gente a possibilidade de eu pegar um algoritmo inteligente que já existe no mercado, por exemplo, uma câmera que conta gado. Eu pego esse algoritmo, jogo dentro dessa câmera e essa câmera acaba de começar, ela começou a oferecer um recurso de contar gado. Então, a câmera que eu tenho um algoritmo que faz time-lapse. Eu jogo esse algoritmo dentro da câmera e essa câmera agora faz o papel de time-lapse. Sem, por padrão, ela ter esse tipo de recurso. Então, essas são as vantagens de você trabalhar, por exemplo, com câmeras da série Ultra, tá? Entre outras, que a gente não vai explorar hoje, porque o nosso foco hoje são nossas câmeras da série Pro, beleza? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Nessa nomenclatura aqui. Toda vez que a gente visualizar DS2, a gente está dizendo que se trata de uma câmera da Hikvision. Ou seja, um dispositivo de front-end, ou seja, o dispositivo que está na frente, que está na ponta, tá? Os dispositivos Hikvision, por padrão, todos eles trabalham com DS, tá? Você vai ver que sempre a nomenclatura de produto Hikvision tem um DS, beleza? Então, se eu acompanho dois, são câmeras. Depois, eu tenho aqui a opção de a câmera tem o C, certo? E o D. São câmeras IP coloridas. São câmeras IP que têm imagem colorida. Não necessariamente é color view, mas tem câmeras, as câmeras elas não são totalmente preto e branco durante o dia, tá? Então são câmeras IP. Geralmente você vai ver câmera IP sempre com esse CD aqui. O próximo número, depois do CD, é a série que essa câmera pertence. Sei lá, a câmera da série Pro, da série Velho, da série Ultra, da série Deep View, enfim. Então são vários os níveis, tá? Então nesse caso a gente está falando de uma câmera da série Pro, certo? Depois, o próximo algarismo fala qual que é o tipo da câmera. Se eu tenho uma câmera, por exemplo, Bullet, que é esse modelo de câmera aqui, certo? Ou se eu tenho, por exemplo, uma câmera do modelo Turret, que é esse modelo aqui, ó. Sabia que isso aqui não é câmera Dome? Isso aqui é uma câmera Turret, Marcelo? Esse modelo... Mas ela é o modelo Turret. O modelo Turret, diferente do Dome, ele tem o seguinte... O modelo Turret, ela é flexível aqui nas laterais, ó. E ela tem essa bolinha flexível aqui, ó. Geralmente a Dome, ela tem aquela redoma
cristalizada aqui, ó, e para você mexer nela, você vai ter que tirar aquela parte e conseguir mexer. Então a Turret acabou virando a nova Dome, né? Mas esse modelo aqui, quando um vendedor falar com você Turret, você já sabe que é a famosa Dome, beleza? Então, curiosidades aí que provavelmente gera dúvida no pessoal aí no dia a dia. Eu tenho câmeras modelo Bullet, eu tenho câmeras Dome, Turret, Cubo, Box e olho de peixe, que é também famosa Fisheye. Então, se eu tenho o número 9, é a câmera Fisheye. Se eu tenho 8, é a câmera Box. 4 e a letra U são câmeras Tubo. 3 ou a letra H são câmeras Turret. 1, 5, 7, Q e E são câmeras Dome. E 0, 6 e T são câmeras Bullet, certo? Então, a gente tem uma câmera Bullet aqui nesse caso. Esse próximo número aqui, ó, ele diz respeito à resolução da câmera. Se essa câmera é uma câmera Full HD, 4 mega, 8 mega, também conhecido como 4K, né? Então, nesse caso, o número 4 é uma câmera que tem a resolução de 4 megapixels, tá? Se eu tivesse o número 2, 2 megapixels. Depois eu tenho o próximo número, o último número dessa sequência de 4 números aqui, ó. Ela diz respeito ao tipo de tecnologia que essa câmera tem. Então, nesse caso aqui, eu tenho a câmera, se ela tiver o número 3, ela tem embarcado nela o H265 Plus, que é a possibilidade de compressão do vídeo para que eu consiga ocupar menos espaço de armazenamento e largura de banda transmitindo aquele vídeo, tá? Então, essa é a função do H265 Plus. Eu tenho o número 5, é uma câmera Dark Fighter, ou seja, seria a possibilidade de eu conseguir visualizar colorido, apesar da baixa incidência de luz no ambiente noturno. Então, vamos pensar que a tecnologia Dark Fighter é um pouco similar ao que é o Color View hoje. A diferença é que no Color View, eu tenho uma luz suplementar. Se não tiver luz suficiente, ela gera a luz. No caso do Dark Fighter, não. Ela sempre vai captar a luz ambiente e vai gerar uma imagem colorida, tá? Se eu tiver o número 6, eu tenho uma câmera AcuSense, ou seja, uma câmera que reconhece humanos e veículos, certo? Então, eu consigo fazer esse filtro na gravação, na detecção de movimento, no cruzamento de linha, numa área de intrusão. Só gera o evento se cumprir com esse critério, se eu tiver marcado essa opção lá, tá? E Color View, se eu tenho o número 7, quer dizer que essa câmera é uma câmera Color View, ou seja, ela filma colorido de noite, ela tem uma luz suplementar. Depois, eu tenho a geração da câmera. O que seria a geração da câmera? Cada vez que essa geração ela evolui, eu coloco mais recursos nesse produto, tá? Então, eu tenho, por exemplo, aqui, ó, o G, quer dizer que é uma câmera internacional, e esses números aqui quer dizer 0, primeira geração, 1, segunda geração, então 2 seria a terceira geração da câmera. E aqui esse T, se tiver adicionado o T, quer dizer que ela tem uma cauda longa, é uma câmera que ela tem uma cauda maior do que o convencional, que a gente vê esse rabichinho para poder fazer a ligação. Ou se ela tem a letra E, ela é um modelo econômico, é uma câmera que talvez ela não tenha determinados recursos que sem a letra E ela teria, tá? Depois do tracinho aqui, a gente tem outras características do produto. Por exemplo, se eu tenho a letra I, ela é uma câmera infravermelho. Se eu tenho a letra Z, é uma câmera que tem a lente varifocal. Eu não tenho uma lente fixa de 2,8 milímetros. Eu posso ir de 2,8 a 12 milímetros, de 2,7 a 13, de 8 a 32. Então depende muito do modelo da câmera. Geralmente vem especificado isso, tá? A letra S, ela vai ter interface para eu poder colocar um áudio ou alarme. Ou seja, a câmera, eu consigo colocar a câmera instalada, mas eu gostaria que, se detectasse o humano na intrusão de linha, eu queria que disparasse uma sirene. A câmera que tem a letra S, ela tem uma entrada e saída de áudio. Então, essa entrada e saída de áudio, elas são contato seco. Então, eu poderia pegar e ligar em série com uma fonte de alimentação aquela sirene ou aquele, como que é, o giroflex, que o pessoal costuma usar bastante. No momento que detectou a opção, eu consigo gerar alimentação ali, porque eu fechei o contato desse relé, e aí eu gero ali um alerta sonoro, um alerta visual no local, tá? E a entrada de alarme, eu poderia pegar, por exemplo, coloca a câmera e coloca um sensor infravermelho em volta. Sensor IVP, né? Perdão, o sensor IVA. E aí eu alimento esse sensor IVA e o pulso de contato desse sensor que eu jogaria na central de alarme, eu coloco na entrada de alarme da câmera. Então, se houver, por exemplo, a invasão desses sensores IVA, eu poderia gerar um acionamento na saída de alarme, e aí geraria uma sirene. Então, é uma câmera sozinha, faz o papel de uma central de alarme e de câmera, certo? Então, você tem essa vantagem também ali de câmeras com esse recurso. Aí, como são contatos secos, se trata de relé, de baixa tensão, claro, a criatividade que vocês vão poder colocar nessa câmera aqui. O que vocês acharem que quer acionar, vocês conseguem, tá? Já vi gente ligar irrigação, fazer miséria com isso aqui. As câmeras da Hikvision, por padrão, elas são câmeras PoE, ou seja, são câmeras que, no momento que você coloca o cabo de rede, ela é alimentada também, tá? Só que existem câmeras que, se tiverem a letra D, elas são câmeras que não são PoE, tá? Então, raramente você vai ver câmera com a letra D nas nomenclaturas da Hike, mas se achar, saiba que ela não tem PoE. Então, só você olhar a caixinha com o nome da câmera, você sabe, essa câmera é PoE não. Devolve lá, porque não é essa que eu pedi.
Entendeu? Você não precisa ligar, instalar para poder saber que te venderam uma câmera que não vai servir para o que você precisa. Beleza? Se ela tem W, ela é Wi-Fi. Se ela tem o L, ela tem a luz suplementar. Se ela tem a letra U, ela não tem uma entrada de alarme, mas ela tem um áudio embutido, ela tem um microfone embutido. Então, eu não preciso fazer nenhuma ligação a mais de microfone, de cabo de alimentação, para que eu consiga ouvir o ambiente. Ela já tem um microfoninho na arquitetura da câmera, e aí você consegue utilizar ali o aplicativo Reconnect ou até o IVMS para ouvir o que estão falando lá naquele local. Então, você consegue ter uma câmera com áudio embutido. E o barra SL são câmeras que têm o estrobo, né, e a luz suplementar juntamente com o áudio bidirecional. Então, eu posso, por exemplo, no momento em que houver uma detecção de intrusão ou até movimento, dependendo do projeto, você consegue que a câmera fica piscando a luz e falando o que você quiser. Ou as mensagens automáticas que a câmera tem, ou então falando uma mensagem que você gravou, entendeu? Você pode falar, área restrita, por favor, afaste-se. Estou ligando para a polícia. O áudio que você quiser colocar na câmera, você pode. Ou você pode abrir o áudio bidirecional e falar naquele momento com a pessoa. Então, a central de monitoramento, na hora que a câmera disparou, gerou o disparo lá, ele vai acessar ele em tempo real, clicar no botão para falar pela câmera e ele vai falar com o cara que está invadindo o local. Então, você consegue também proteger dessa forma o ambiente utilizando câmeras estratégicas. Aqui a gente só falou de recursos que as câmeras têm. Se vocês forem ou parar para observar isso com calma hoje, a partir de hoje, vocês vão começar a ver o que vocês viram de recurso aqui, que aí vocês vão ver que esse tipo de produto te dá flexibilidade para você colocar criatividade nele. Então, você começa a pensar em várias hipóteses de coisas que você pode oferecer para o cliente, como uma câmera. Dependendo da situação, nem NVR você precisa, porque existem modelos de câmeras que eu consigo colocar um cartão de memória nela, e aí eu coloco até 256, 128 gigas. Então, eu vou ter a própria câmera fazendo o armazenamento dela e transmitindo para o Reconnect ou transmitindo para o software de monitoramento remoto. Além disso, além de todos esses recursos que a gente viu na nomenclatura, que eu vou compartilhar com vocês essa tabelinha, tá? Isso aqui vai ser a Bíblia suas agora para detectar se estão te vendendo o produto certo ou não aí nas distribuidoras. Eu vou mostrar para vocês quais são os recursos aqui que as câmeras possuem, que são recursos de ajuste fino que uma câmera convencional não tem, para poder otimizar a visualização do local, tá? E aí vamos passar por essa parte rapidinho aqui para a gente começar a prática e começar a fuçar essas câmeras, tá? Então, o que acontece quando você utiliza uma câmera analógica convencional, que ela detecta a presença de uma pessoa lá, e aí o infravermelho estoura na cara dela e você não consegue identificar quem é. Como é que a gente resolve isso? A gente resolve isso simples assim, ó. Eu tenho uma câmera que ela tem a função de IR inteligente, ó. Então, ela vai ter a possibilidade de eu fazer o ajuste, habilitar esse recurso. Inclusive, eu posso até fazer o trabalho aqui, ó, de distância e de modo manual, para que eu consiga regular a intensidade desse LED. E aí, ele vai corrigir para mim a ponto de eu ver isso aqui, ó. Olha a diferença dessa parte aqui do rosto que está estourado e olha a diferença aqui, ó. Aqui eu já consigo ter mais detalhe no rosto, porque eu diminuí a intensidade do infravermelho que está batendo no rosto e refletindo, entendeu? Então, nesse caso aqui, eu consigo otimizar, mesmo que a câmera seja infravermelho, eu consigo otimizar a qualidade de imagem. Isso é um recurso que as câmeras IP oferecem para nós, as câmeras da série Pro da Hikvision oferecem esse recurso. A gente tem o AGC, que é um controle de ganho. Qual que é o papel desse controle de ganho? É aumentar o nível de brilho daquele ambiente para que eu consiga ter um ambiente menos escuro possível. Então, as câmeras elas têm essa possibilidade de trabalhar com esse ganho de cor, esse ganho de brilho na imagem. Vocês podem ver aqui, ó, que tem uma diferença nítida entre a primeira e a segunda câmera. Essa está muito mais escura aqui nessa parte, e nessa aqui está um pouco mais clara. Só que qual que é a desvantagem de eu habilitar um AGC nessa câmera? Vocês vão ver que aqui, ó, está muito pixelada essa parte aqui, ó. Tem um chuvisco na câmera. O que aqui pode ser não tão nítido, né? Só que eu tenho recurso para resolver isso também. Eu tenho a possibilidade de trabalhar o DNR, que é a possibilidade de eu diminuir esse ruído da câmera. Então, é Digital Noise Reduction. Então, ele vai pegar uma câmera com muito ruído, deixa eu aumentar aqui, ó, o tamanho da câmera para você ver. Ó. A câmera aqui está muito ruidosa, aqui, ó, cheia de pontinho. Essa aqui já não tem tanto. Então, eu tenho o DNR, né? O DNR digital, que é um DNR menos específico, menos potente, e eu tenho o comum, vocês vão ver muito licitação pedindo o DNR que tenha o 3D DNR, que é o DNR mais elaborado, é o DNR que vai ter mais capacidade de redução de ruído. Então a câmera tem a GC, traz mais brilho, e ela tem o DNR que traz a possibilidade de reduzir esse ruído, então eu tenho uma imagem brilhosa sem ter interferência. Isso é uma vantagem de uma câmera IP, tá? Olha só, uma câmera Dark Fighter, a diferença de você trabalhar com a câmera Dark Fighter em um ambiente. Isso aqui é o mesmo local, no mesmo horário, tá? Uma câmera normal,
Tá te dando essa imagem aqui, ó. E uma câmera Dark Fighter. Não tem nada aqui, cara. Não tem refletor, não tem nada. É só uma câmera que mudou. Olha a capacidade de captação de luz que uma câmera Dark Fighter tem. Então, se você for traduzir, né, ao pé da letra, é uma câmera que ela vai brigar contra o escuro. Então, ela tem essa possibilidade de trazer mais qualidade ali na imagem no período noturno, tá? E existem as câmeras Dark Fighter X, são câmeras que ela vai fazer o seguinte, ela traz aquela ideia do AGC mais o WDR, mais o DNR para poder conseguir que a gente tenha uma imagem mais brilhosa, mas a partir do momento que ela coloca mais cor, que ela coloca mais cor naquele ambiente, ela tende a ter mais interferência. Só que aí, como ela tem uma lente dupla, ela vai conseguir fazer com que isso seja corrigido e ela traga para mim essa imagem muito mais nítida, sem tanta interferência aqui, ó, que vocês estão vendo. Se você for comparar, não é uma imagem preto e branco, não tem tanta interferência, ela tem esse recurso aqui. Então, é uma câmera que vai te dar uma capacidade analítica ali muito melhor do que uma câmera convencional. Claro, conforme você vai evoluindo nos recursos que a câmera tem, mais valor agregado ela vai ter, mais cara ela vai ficar, beleza? Então, por isso que é bom você saber para que você vai colocar aquela câmera, por que você está colocando ela, e talvez no ambiente externo justifica ter um Dark Fighter X, porque é uma distância muito grande, mas talvez no área interna não tem por que eu gastar com uma câmera dessa, certo? E a tecnologia Color View, aqui vocês vão ver, por exemplo, um exemplo da câmera Color View comparado com infravermelho. Então, vocês vão ver uma câmera 4K, eu consigo, no ambiente noturno ali, ó, identificar a placa do carro. Então, não vai ser um problema para mim identificar a placa do carro sem fazer nenhum tipo de tratativa ou nenhum tipo de ajuste no local, colocar refletor, nem nada. A câmera está trazendo esse tipo de imagem para vocês aqui, ó. Se eu der um zoom aqui, ó, vocês vão ver que eu consigo ter uma visão mais nítida do ambiente, ó. Consigo ter vários detalhes aqui que não é possível você visualizar com uma câmera convencional que não tenha a luz suplementar, né? BLC. O BLC é a possibilidade de compensar a luz de fundo. Isso aqui é muito útil, pessoal, para quem tem loja que a câmera foi instalada de frente para a porta. Aí você coloca a câmera voltada de frente para a porta, ela escurece essa parte aqui, ó. Ela pega essa parte onde o balconista está sentado aqui, e pelo fato de ter um clarão lá no fundo, você não consegue enxergar quem está sentado aqui, ó, você não consegue ver o rosto da pessoa. Então, quando eu habilito a função de BLC, o que ela faz? Ela reduz um pouco a intensidade de luz desse ambiente aqui, ó. Vou colocar de azul aqui para vocês verem. Ele reduz a potência de luz que tem aqui nesse ambiente e faz com que essa parte aqui ela comece a ficar mais nítida para mim. Eu consigo ver mais detalhe da imagem, tá? Eu tenho o WDR, que o que ele faz é uma compensação completa da luz de fundo. Então, não necessariamente para poder pegar o objeto que está mais à frente do vídeo, mas ele faz uma capacidade de brilho do objeto como um todo, ó. A parte escura aqui, se a gente pudesse mostrar, por exemplo, o rosto dessa mulher, vocês iam ver que ia estar só uma base escura. Não dava para identificar detalhes do rosto. Aqui, ó, eu consigo identificar a pessoa, consigo ter um ambiente muito mais nítido, mais claro. Então, o DNR, o WDR, ele é muito útil para resolver esse tipo de problema. Inclusive, ele é muito utilizado nas faciais da Hikvision 671, que você vai conseguir fazer esse ajuste para que reconheça a face da pessoa, mesmo que o facial esteja na área externa, de frente para o sol, entendeu? Então, você vai conseguir ter uma detecção muito mais assertiva ali. E eu tenho o HLC. No caso do HLC, ele é muito utilizado para isso aqui, ó, compensar a luz de farol. Então, imagine que tem uma luz muito forte em direção à lente da câmera. Ela compensa essa luz forte para poder visualizar através dessa luz. Então, isso faz com que eu consiga identificar a placa do carro, mesmo que eu tenha um farol alto voltado para a luz, tá? Só que a gente tem que tomar um cuidado, porque uma câmera que tem um HLC não necessariamente é uma câmera para reconhecer a placa, tá? Porque dependendo do local, o carro vai estar em movimento e essa câmera normal ela não tem uma exposição tão grande para poder conseguir visualizar aquela imagem da placa. Então, quando você for ver a gravação, vai ser um arrastão assim, ó, não vai conseguir visualizar com detalhe a placa. Então, ela vai ficar toda borrada. Então, quando a gente quer reconhecer a placa, a gente tem que trabalhar com câmeras LPR. São câmeras que fazem o trabalho de reconhecimento de placa. E aí, nesse caso, ela tem uma exposição muito maior, ela tem uma quantidade de fotos por segundo muito maior, entendeu? Então, ela tem uma inteligência embarcada, um algoritmo embarcado para essa função, entender a placa e capturar a placa, entendeu? Mas, esse HLC, dependendo da posição, da velocidade do carro e do posicionamento que ela está no muro, você consegue visualizar a placa do carro ali, legal, no ambiente noturno, quando tem farol alto ali em volta focado na câmera, tá? E a capacidade de FPS da câmera. O que é o FPS? É um quadro por segundo. É a capacidade de foto por segundo que uma câmera manda. Eu consigo ajustar isso ponto a ponto para que eu consiga, talvez, transmitir essa imagem em tempo real para vários dispositivos ao mesmo tempo, ou várias câmeras ao mesmo tempo. Para que eu faria isso? Para poder reduzir a quantidade de tanto armazenamento quanto largura de banda de uma rede.
Às vezes a rede do cara não tem capacidade de mandar sete imagens ao mesmo tempo em Full HD. Só que essas 7 imagens estão mandando numa taxa de 30 fotos por segundo. Eu diminuo para 15 e eu vou mandar metade do tamanho do pacote. Então, eu já consigo reduzir e possibilitar que esses vídeos eles consigam ser transmitidos na internet. Se você for visualizar aqui, ó, a comparação do videozinho, olha só como que é a diferença de uma imagem de 15 FPS para uma imagem de 2 FPS. Dá uma olhada só. Então, tá vendo? Ó, é uma câmera que... Isso aqui eu tô colocando a 5 FPS. Ela vai devagarzinho, você vê que o carro tá picotando, e aí você consegue visualizar o carro indo e voltando. Olha, por exemplo, nessa imagem aqui, ó, a 15 FPS. Você nem nota que o carro tá picando, ó, você vê uma imagem mais fluida. Eu tô tirando muito mais foto. O vídeo nada mais é do que uma série de fotos tirada em um curto espaço de tempo, tá? Olha o de 2 frames por segundo, como que é lento, ó. O carro vai picotando, certo? Então, isso é um ajuste fino que você faz no parâmetro da câmera também para poder otimizar. Para poder otimizar também a resolução, a fluidez dessa imagem remotamente, né? E aí você tem uma série de recursos que você vai ajustar na câmera que são responsáveis por armazenar por mais tempo, para transmitir com mais fluidez na internet. Então, eu preciso pensar em termos de compressão do vídeo. Se aquela imagem é um H264, só eu tenho capacidade de colocar o H265. O H265, o que ele faz é ele comprime o vídeo, né? Ele tem uma forma de analisar aquele vídeo, onde as partes que são fixas, ele meio que tira uma foto permanente daquilo e tudo que se mexe no ambiente é o que ele vai tentar armazenar e ficar gravando essa diferença só. No H264, ele pega o quadro inteiro, o frame todo e fica jogando para dentro do sistema. Então, isso faz com que ele ocupe mais espaço de armazenamento e que ele consuma também muito mais banda de rede para ser transmitido, tá? E aí, no ambiente onde a cena ela é mais simples, vamos supor essa sala aqui agora. Se você for olhar essa sala, só tem eu me mexendo aqui. O resto dos itens estão todos fixos. Então, nesse caso específico, eu não tenho um nível de complexidade tão alto. Mas se eu colocar uma câmera agora lá na expedição, aonde entra e sai técnico toda hora para poder pegar produto, o nível de complexidade da cena, o nível de objetos se mexendo é maior do que aqui. Então, por mais que essas câmeras tenham H264 ou H265 habilitado, a mesma resolução, mesma taxa de quadro por segundo, a minha imagem, o meu canal, ele vai transmitir de uma forma mais leve e vai ocupar menos espaço no disco do que a câmera que está lá fora. Então, por isso que você também sabendo disso, você sabe que nem sempre é só habilitar o H265 que você vai reduzir na metade a capacidade de armazenamento. Você vai aumentar, né, a capacidade de armazenamento do disco. Você vai, dependendo da complexidade da cena, você vai conseguir fazer esse ajuste, tá? E aí a gente tem uma configuração lá nos parâmetros da câmera de ajuste da taxa de bit, né, ou bitrate dessa câmera, que ele pode ser variável, pode ser constante. No caso do constante, eu falo assim, cara, você vai sempre transmitir a 2048 kbps, independente se a câmera ela tá mais tranquila ou se a rede tá ruim, ela vai mandar nessa capacidade, tá? Agora, no caso do variável, ele vai mexendo. Pô, tá difícil passar aqui, deixa eu diminuir um pouco a minha taxa de bit aqui para poder ir mais fluido. Reduz o pacote, coloca menos pacote ao mesmo tempo para poder eu conseguir ter mais fluidez nessa imagem, tá? Então, dependendo do seu projeto, se você quer qualidade a qualquer custo, você vai ter que colocar um constante. Mas se para você é mais importante a fluidez do vídeo, você trabalhar com ele variável é mais interessante, tá? No caso do fixo, do constante, você consegue fazer uma estimativa média de quanto você vai gastar, tanto de banda quanto de armazenamento. No caso da taxa variável, você não tem esse parâmetro, porque pode ser que uma hora está muito alta a taxa de transmissão e outra hora está muito baixa. Então, você não tem uma estimativa média precisa, entendeu? Então, vai ser bem variável aqui, mas vai te entregar lá na ponta a visualização do vídeo, tá? E aqui, ó, vamos uma comparação de uma câmera complexa, uma cena complexa com uma cena simples, tá? Basicamente, o que eu acabei de falar com vocês ali. E a gente tem a tecnologia AcuSense. A gente vem repetir esse termo aqui, é até bom para poder fixar na mente de vocês qual que é a função do AcuSense. Ele vai falar o seguinte, cara, eu vou fazer aquilo que você me manda fazer somente se eu detectar humano ou um veículo. Ventou, choveu, acendeu a luz, passou um gato, passou um passarinho, passou uma folha, nada acontece, tá? Uma vez que a classificação do alvo foi feita e aquilo, né, deu match com o que foi programado, ele vai sair para cá e vai gerar o alerta para mim. Se veio para a parte de baixo aqui, ó, veio para a parte de baixo, ele ignora, tá? Então, o AcuSense ele vai fazer esse filtro. Ele tem um algoritmo inteligente na câmera para filtrar esses eventos, beleza?
E aqui, basicamente, é como que funciona a câmera para fazer os analíticos VCA. O que ela faz, basicamente, ela pega o fundo, ela pega o fundo da imagem, mantém estático, e ela começa a observar os objetos que estão se mexendo. E ela tem a capacidade de analisar, né, o formato, a densidade e as características e aspectos físicos daquele objeto. E aí, ela vai conseguir fazer, dependendo da câmera, uma diferenciação de cor, de tamanho, de trajeto, do tipo, e ela pode responder a uma regra específica. Ou para determinar, por exemplo, se um objeto entrou numa região, uma pessoa ou um carro entrou numa região, se um objeto, uma pessoa ou um carro saiu da região, se apareceu na cena, se desapareceu da cena. E aí eu consigo fazer os analíticos do VCA, que basicamente é uma análise do conteúdo de vídeo. Eu não simplesmente gravo com qualquer critério. Eu uso uma narrativa para que ele me avise caso detecte aquilo que eu determinei. Por exemplo, desenho uma área de intrusão. Chegou um humano dentro dessa área, me avisa. Tá? Então, basicamente, é esse o papel do VCA. Então, e ele faz uma verificação de qual que é a porcentagem daquele objeto que cruzou aquela linha. Então, por exemplo, vamos pensar no cruzamento de linha da câmera. Como que funciona? Se cruzou pelo menos 50% do tamanho daquele objeto, então ele olha, o tamanho tem 1,80 m. Se metade desse 1,80 m cruzou a linha, se tiver na acessibilidade marcado lá como 50, ele já vai gerar o alerta. Se 20% só passou a cabeça e o braço, está marcado acessibilidade 20, passou da linha, ele já gera o alerta. Se 100% tiver marcado na acessibilidade, ele vai precisar passar o corpo inteiro para gerar o alerta. E aí o que acontece? Vai ser mais difícil eu gerar o alerta quando eu estou no 100%, certo? Mas, em compensação, em ambientes em que está dando muito disparo falso, eu consigo aumentar esse nível de sensibilidade. Em ambientes que não está detectando direito, eu consigo reduzir esse nível de sensibilidade. E eu vou brincando no ajuste fino da câmera. Para cada ambiente, você vai fazer um ajuste. Para cada canal, você vai fazer um ajuste. E isso vai te trazer inteligência, porque não vai ser mais o ser humano fazendo aquela análise. Você vai ter uma câmera trabalhando para você de acordo com o parâmetro que você definiu. Isso vai te fazer ganhar tempo, energia e dinheiro também. Né? No final das contas, o que importa é margem de lucro aumentar. E aqui, olha, no cruzamento de linha, o que eu faço? Eu desenho a linha, defino qual é a direção que eu quero detectar. A detecção de A para B, de B para A, ou em ambos os lados. E o que vai acontecer depois que eu detectar? Eu posso fazer essa análise. E, ao mesmo tempo, também, qual que é o tamanho máximo e o tamanho mínimo do objeto. Isso é muito importante para aumentar a curacidade do seu equipamento. Por exemplo, câmeras AcuSense que ficam dando alarme falso com um cachorro. O que você vai fazer para resolver esse problema? Você vai pegar a câmera, vai colocar um ser humano perto, desenha a área de intrusão. Coloca o ser humano no ponto mais perto da área de intrusão. E aí você coloca o quadro, desenha o tamanho máximo do objeto, o tamanho daquele cara que está ali naquela área. Beleza? Depois, o que você vai fazer? Você pega essa pessoa e fala assim, vai o mais longe possível, mas permaneça dentro da área de intrusão. E você desenha aquele é o tamanho mínimo do objeto. Se você pegar um cachorro e um ser humano e colocar os dois no mesmo local, na mesma cena, vocês vão ver que o cachorro ele é menor do que o ser humano. Então, o que eu disse foi, naquele local ali, você vai detectar aquele tamanho mínimo de objeto. E, na proporção, ele vai ser maior do que o cachorro. Então, aquela câmera vai começar a eliminar todos os disparos que hajam no cachorro, porque ele é menor do que o tamanho mínimo determinado. Então, quando você faz esse ajuste fino, você reduz a quantidade de alarme falso do seu sistema de AcuSense. E aí, consequentemente, você tem uma câmera mais inteligente, com uma curacidade melhor. Beleza? Se não fizer esse ajuste fino, as chances são de que você comece a ter algum tipo de disparo falso aí. Beleza? Então, tem aí o ajuste fino. E isso, pessoal, a Globo não mostra não, tá? Isso é no campo de batalha mesmo. Isso é difícil você ver alguém contando esse tipo de coisa para vocês. A mesma coisa eu faço com a intrusão. A intrusão é desenho a área. Olha lá, ó, vamos pegar aqui ó, o videozinho, vamos rodar o vídeo. Ó, vocês vão ver. Entrou dentro da área, dá o grito. Entrou dentro da área, dá o grito. Para você testar na câmera Hikvision se aquele evento está acontecendo ou não, você vai ver, ó, se a linha ficar vermelha, se o objeto ficar vermelho, ele detectou aquele objeto. Vocês viram na aula passada a gente mostrando quando eu enfiar a mão na câmera, né? Ela começa a detectar e aí ela gera o disparo. Então, se tá ali verdinho ainda, você está mostrando o frame ali, mostrando a sua mão, mas não está disparando, então você tem que fazer algum ajuste na câmera. A câmera IP, é por isso que eu acredito, né? A minha opinião pessoal, que muita gente evita trabalhar com câmeras IP porque é difícil fazer um ajuste fino. Mas depois que você coloca um projeto desse redondinho funcionando, seu cliente te ama, cara. Seu cliente te indica. E aí a sua mão de obra não é mais o 60 na visita. Entendeu? Você já começa a trabalhar com outro padrão de trabalho porque o cara sabe que você é especialista naquilo. Esse é o jogo. Esse é o jogo. Tá? Então,
Dentro do trabalho do analítico de detecção de intrusão, eu consigo trabalhar um recurso chamado limiar, que é também conhecido como threshold, se tiver o seu sistema em inglês. Quantos segundos que aquele objeto detectado precisa ficar dentro da área para eu determinar que aquilo é um evento, tá? Então, as câmeras Pro, da série Pro, geralmente elas têm de 0 a 10 segundos. Se você colocar 0, entrou na área, grita. Se você colocar 10, ela vai entrar, o objeto tem que ficar dentro daquela área por 10 segundos e aí ele gera disparo. Sabe o que é legal você colocar câmera AcuSense para resolver um problemaço em condomínio? Já viu como é que funciona? Você já viu aquele vídeo na internet que quando os caras vão assaltar, o que eles fazem? Eles começam a ficar rodeando em volta, não fica? Começa a ficar rodeando em volta, olha, observa, para. Você pega a fachada do condomínio e desenha uma área de intrusão. Coloca uma câmera dessa e fala com a câmera o seguinte: toda vez que um ser humano entrar nessa área e permanecer por 10 segundos, é suspeito. E, geralmente a pessoa faz o quê? Ela anda na calçada e vai embora. O cara que está ali por algum motivo, né? Um termo técnico para isso é chamado de vadiagem, né? A pessoa fica ali rondando aquele ambiente. Então imagina toda vez que uma pessoa ficar 10 segundos, pelo menos, naquela área de intrusão na fachada do condomínio, gerar um alerta, por exemplo, para o síndico, gerar um alerta para o central de monitoramento se você faz monitoramento. Você consegue acompanhar aquele cara naquele momento e você evita talvez um assalto. Então, você consegue trabalhar os equipamentos de uma forma preventiva também. Não é só a câmera de segurança, pessoal, ela não serve só para que você simplesmente vá lá, visualize a gravação depois que o ato aconteceu. Você consegue trabalhar de forma preventiva também. Tá? Então, você consegue se tornar um profissional mais estratégico para o condomínio, e aí para de ser aquela situação de que o cliente me ligou aqui, está com o orçamento pronto, ele quer tal coisa. Não, pô, peraí, vamos conversar. O que você quer? O que você quer fazer com esse produto? Peraí, você sabia que dá para fazer tal coisa? Não, com esse produto aqui eu consigo fazer tal e resolver tal problema. E aí você começa a agregar valor para o projeto e seu cliente já começa a falar, pô, esse cara é diferente. Aí seu orçamento era incomparável, cara. Não tem como comparar você com a massa que chega lá simplesmente, pega o cliente e fala, eu quero isso aqui, você vai lá, bota seu preço, manda o orçamento numa folha de papel de 15 páginas que o cara rola lá para a última parte do seu proposta e vê o preço e fala, tá caro. Certo? Se você começar a conversar com o seu síndico dessa forma, falando só disso aqui, ó, VCA. Toda vez que eu vou fazer orçamento agora, você falar, sabia que eu consigo verificar se alguém tiver rodeando ali seu condomínio e te mandar um alerta? Faz isso e me conta depois o que vocês vão ter de retorno, beleza? E aí, show, pessoal, eu tenho também a entrada de região. A diferença entre a entrada de região e a área de intrusão é que na entrada de região entrou, gritou. Não tem tempo de limiar ali, de permanência, não, tá? Entrou, já avisa, tá? E eu tenho a saída também. Por exemplo, é muito utilizado na entrada de região a detecção de bagagem esquecida. Aeroporto, a mala ficou lá sozinha, ninguém foi pegar. Dependendo do tempo que a mala fica lá, a polícia consegue ficar ciente de que tem uma mala abandonada ali e eles vão lá para poder ficar de olho. Ou eu deixei minha carteira em cima da mesa, desenhei uma área e falei, se esse objeto sair daqui, me avisa. Então eu sei se o cara pegou, sai para almoçar, deixa meu computador aqui. Alguém chegou lá e pegou o meu objeto e tirou do local, vai me avisar. E aí eu fico sabendo em tempo real. E eu posso, inclusive, gerar um vídeo, 15 segundos, 1 minuto, e chega isso para minha notificação lá no meu aplicativo do HiConnect ou na central de monitoramento, tá? Então isso ajuda bastante também. Olha só o videozinho aqui, ó. Vou pensar aqui o objeto abandonado, a bagagem esquecida. O cara vai jogar, isso fica lá naquele ambiente, vai ficar por um período, de acordo com a limiar que eu coloquei na câmera, tá? E aí vai chegar um momento em que ele reconhece como um disparo e joga esse evento para lá. Viu que ficou vermelho? Ficou vermelho e detectou o disparo, tá? E ao mesmo tempo também um objeto subtraído, a mesma coisa. Ela tem um objeto lá na área lá, e aí na hora que esse cara chegar lá e subtrair esse objeto, de acordo com a limiar de tempo que foi detectada, essa câmera ela vai avisar também. E o que seria esse avisar, pessoal? Aqui, ó. As câmeras ela têm um método de linkagem. Ou seja, beleza, tirou. E aí, o que vai acontecer? Eu tenho duas coisas importantes que eu preciso determinar. Quanto que eu quero que essa análise seja feita? Ou seja, eu quero que a câmera sempre detecte naquela área de intrusão que vai ter uma pessoa rodeando? Sim, então eu deixo 24 horas. Não, só quero fora do horário comercial, porque meus funcionários da minha empresa ficam rodeando ali, almoça lá na fachada, ou vai fumar um cigarro lá fora, mas de noite eu fico preocupado. Beleza, então vai te avisar de noite. Mas, o que ele vai fazer quando ele for te avisar? Ele pode fazer algumas coisas. Por exemplo, lembra que eu falei da câmera que tem o SN, que é a câmera com estouro? Imagina se eu coloco uma câmera daquela na fachada do condomínio. Coloquei a câmera lá.
Essa câmera eu habilitei nela o recurso de vadiagem lá, na área de intrusão, coloquei 10 segundos. O cara tá rodeando lá. O que eu vou fazer? Eu quero que atraque o estrobo dessa câmera. A câmera vai começar a piscar e vai falar com o cara: ei, área restrita. Ei, estamos te observando. Ou você recebe a notificação, se você habilitar essa função aqui, ó, você vai chegar aqui e vai habilitar essa função aqui de notificar a central de vigilância. O notificar a central de vigilância manda notificação para o Hack Central, IVMS e High Connect. Certo? Mandou alerta lá no telefone do síndico ou na central de monitoramento. O cara abre a visualização em tempo real. Tá vendo o cara rodeando lá. Como a câmera tem áudio bidirecional, você pega o microfone do celular ou então o microfone do computador que está com o IVMS ou Hack Central e fala: amigo, tá precisando de alguma coisa? Imagina. O cara vai embora, senhor. Agora, com as câmerazinhas lá paradas, depois que aconteceu, já não tem muito recurso mais, entendeu? Então, você começa a oferecer um tipo de inteligência para o cliente que é outro jogo. Eu acho que agrega um valor, porque tem pouca gente oferecendo esse tipo de recurso para os clientes, e aí quem oferece geralmente fecha bons negócios, tá? Eu tenho a possibilidade de enviar um e-mail também. Nada impede que vamos fugir um pouco do evento de analítico das câmeras, mas um evento simples. A câmera perdeu o vídeo. Você vai observar o seguinte: você vai fechar, por exemplo, um contrato de manutenção preventiva do seu condomínio, do seu cliente lá. Você vai falar: cliente, é o seguinte, se tiver um problema aqui de falha do HD, ou a câmera parar de funcionar, coisas do tipo, eu vou te avisar e a gente vai marcar uma visita. Não vamos esperar acontecer um problema para poder você ser avisado, né? Você precisar de mim para pegar a gravação e perceber que o HD não estava gravando ou que a câmera estava sem vídeo. Então, no momento em que essa câmera perder vídeo, me manda um e-mail. Me mandou um e-mail, o que vai acontecer? Eu vou ficar ciente que a câmera perdeu o vídeo. Se eu estou ciente que a câmera perdeu o vídeo, eu consigo ligar para o cliente e falar: cliente, seguinte, acabei de receber uma notificação aqui que sua câmera perdeu o vídeo. Poder marcar uma visita, tal dia, tal hora, para resolver para você? O cliente vai falar: que é isso? É outro mundo. O nível de atendimento que esse cara tem é surreal. Entendeu? Mas isso aqui é uma coisa simples, um e-mail, se você não quiser investir tempo para poder aprender o Hack Partner Pro que a gente viu na aula passada. Para quem não viu a aula de Hack Partner Pro, eu te recomendo, eu vou deixar aqui embaixo linkado também com vocês essa aula. Por quê? Porque você pega esses eventos, notificação de vigilância, esse evento vai para o Hack Partner Pro, e você consegue fazer tudo aquilo que a gente fala na aula lá, na central de monitoramento, enfim. Mas eu posso também mandar gravar no FTP, ou seja, gravar no servidor externo, essas gravações, não necessariamente só no meu HD local, né? Só que aqui não vai ser a gravação do vídeo, tá? Vai mandar uma foto. Então, manda uma foto, 3 fotos, dependendo de como você configurou seu equipamento. Ou então ele vai atracar um outro canal. Por exemplo, eu tenho a câmera lá, eu tenho um outro speed dome mais longe. E essa speed dome, ela tem um recurso chamado auto tracking ou auto rastreio. Essa câmera speed dome, ela tem um papel de, no momento em que ela vai para um local e ela percebe que naquele local tem um objeto naquela área de intrusão que foi determinado no preset, ela começa a seguir. Então a câmera fala assim: opa, achei um cara aqui. Só que a lente da câmera que está instalada ali, ela é fixa. Mas a Speed Dome, ela tem o recurso de seguir o cara. Então ela vai jogar o frame dela para lá, percebe que tem um cara. Se o cara for para o outro lado da rua, se o cara andar lá para a esquina, esquece, ele vai ser seguido. Entendeu? E aí você vai conseguir ter um monitoramento mais ostensivo ainda para poder visualizar o que está acontecendo. E eu posso atracar também a saída de alarme. Talvez a minha câmera não seja uma câmera com estrobo, não seja uma câmera que tenha ali o recurso embutido nela, mas nada impede que eu ligue no contato seco de saída de alarme dela uma sirene, uma luz suplementar. E aí eu consigo melhorar também e fazer esse acionamento, tá? Então, pessoal, vocês estão vendo que dá para poder brincar do que vocês imaginarem aqui de recurso para poder trazer mais inteligência, mais recursos estratégicos para o cliente para fazer um trabalho. E como vocês podem ver, não necessariamente é um operador observando aquela imagem ali 24 horas por dia. É um operador analisando eventos que aconteceram, por exemplo. Ou você coloca todo esse recurso para poder funcionar e coloca na mão do síndico e fala assim: olha, quando acontecer tais coisas, você vai ser avisado aí no seu aplicativo. Divirta-se. Ou no porteiro. Porteiro, toma aqui, o VMS está instalado na portaria, a partir de agora é sua responsabilidade ficar de olho. Se lá atrás do condomínio o cara estiver lá rodeando lá esquisito, você vai ficar sabendo aí. Olha só, separei aqui para nós 3 dispositivos. O meu gravador, uma câmera da série Pro e uma câmera convencional da série Velho, tá? As duas são Color View, as duas são touch, uma é Full HD, a outra é 4 MB, e vamos ver no que vai dar isso aqui, ó. Eu vou abrir, como vocês já conhecem o SDP, eu vou clicar 2 vezes aqui, vou abrir a câmera. Aí vamos ver o seguinte, vamos observar um pouco
dos recursos que essa câmera tem e o que a gente pode fazer com o ajuste fino dela. Para início de conversa, olha essa imagem aí. Pô, a câmera da série Pro, Vitor, câmera top. Aí você me coloca essa câmera e ela começa com esse tipo de vídeo aí, cheio de interferência. O que nós vamos fazer? Aqui, ó, tá vendo que ele fica passando o tracinho na frente da câmera? Isso é muito comum da frequência da câmera ser diferente da frequência da lâmpada aqui. Tá? Geralmente no Brasil, a nossa frequência da luz ela é 60 Hz. Talvez essa câmera esteja regulada com uma frequência diferente. Então vamos observar a frequência que ela está. Eu vou clicar em configuração. Dentro de configuração, eu vou sempre vir aqui para trabalhar as questões do visual da câmera, eu vou sempre trabalhar na parte de imagem. Para trabalhar a questão de resolução, qual que é a taxa de transmissão, qual que talvez o FPS que a câmera está trabalhando, tudo isso eu vou trabalhar dentro de vídeo e áudio, tá? Então, para mexer com recursos específicos das câmeras, são esses dois menus que vocês vão trabalhar, imagem e vídeo e áudio, certo? Então, olha só, no vídeo e áudio, eu vou mexer no substream, no stream principal. Não recomendo vocês a mudar o stream principal, por quê? Porque no stream principal é o que vai gravar no HD. Então, se você pega a câmera e mexe no stream principal dela, você vai pegar uma câmera 4 MB e coloca a resolução do stream principal para 2, você está pegando essa imagem e transformando ela em 2 MB. Então, é melhor você ter comprado uma câmera 2 MB só. Entendeu? Uma informação que pouca gente pega, que é muito importante, antes de você vender um projeto, pergunta, qual que é o link de internet que você tem aqui? Já tem estrutura de rede? Qual que é a largura dessa internet? Qual que é a largura dessa rede interna? É /100? É /1000? Porque você vai conseguir saber se vai fazer sentido você vender 16 câmeras 4 MB para eles, entendeu? Você vai conseguir transmitir essas imagens legal. Qual que é o DVR que eu vou trabalhar? Porque a capacidade de decodificação do NVR, na verdade, né? A capacidade de decodificação do NVR também, ele é importante na hora de determinar o tipo de produto que eu vou mexer aqui. Então, assim, tem muita coisinha que a gente precisa ficar ligado aqui. Então, é aqui que a gente faz esse ajuste. Por exemplo, a codificação de vídeo, eu já habilitaria aqui o H265 para poder ter uma compressão melhor. Eu poderia... Esse SVC aqui, é o recurso que ele vai fazer o seguinte, ele pega a imagem que está sendo transmitida, quebra ela em diversos pedacinhos, para que ela consiga ser mais fluida na hora de fazer a transmissão do vídeo. É quase que um bitrate variável, vamos pensar assim. Só que a nível de capacidade e densidade de pixel, entendeu? Então, esse é um recurso que poderia ser interessante para aquela imagem que está congelando demais na hora que você está fazendo a transmissão. Esse é um parâmetro que você poderia gerenciar aqui para poder otimizar. Certo? E um outro recurso também de nível de qualidade da imagem é esse ROI, que é a região de interesse. O que ele faz? Eu vou delimitar que a minha região de interesse é esse quadro aqui, Ele vai pegar e vai entregar mais recurso para aquele local para que ele consiga ter melhor resolução ali. Então, ele vai ver muito mais detalhado do que no geral da imagem, entendeu? E aí eu vou salvar aqui, Ah lá, guardado com sucesso. Está salvo também. Certo? Então, o ROI também, dependendo... eu quero ver a cara desse pessoal que está passando ali nesse ambiente ali no condomínio. Então, você coloca aquela região de interesse ali como algo mais plausível ali para o pessoal. É uma opção, tá? Deixa eu tirar ela aqui. Vamos para imagem. Vamos mexer vamos fuçar nessa imagem aqui, Olha só o que dá para fazer. Vamos pegar aqui. Cadê? A imagem está toda traquelada aqui, né? Isso aqui, Marcelo, pode ser que você encontre o pessoal falando assim, que ela está com flick na tela. Tá? O que é isso? É esse tracejadinho assim que vai acontecendo, que ela está irregular em relação à frequência da luz. Então, onde que eu vou resolver isso? Eu vou vir aqui, em melhoria de imagem. Mentira. Vou ver onde que está. Ajuste de vídeo. E aqui, ela está com o vídeo padrão aqui no PAL, o PAL. E aí você vai colocar no NTSC, que é uma frequência de 60 Hz. Aí ele pede para poder reiniciar a câmera, tá? Então, nesse caso, eu vou reiniciar a câmera aqui. Enquanto a câmera reinicia, vamos aproveitar para a gente revisar a estratégia de ativação do dispositivo pelo SADP. Vamos ativar nosso NVR aqui, que nós vamos precisar dele. Então, vamos colocar aqui a senha dele. Só clica nele. Ele já viu que está inativo, ele sugere a gente fazer a ativação. E quando você está ativando o NVR dentro do SADP, ele te dá essa opção aqui, da senha de canal. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que toda vez que você adicionar uma câmera IP inativa no seu NVR, ele vai entregar essa senha para a câmera. Certo? Eu acredito que não justifica você criar uma senha diferente. Você pode trabalhar com a mesma senha, entendeu? Então, se você vai trabalhar com a mesma senha, o que você vai fazer? Você vai colocar
a senha que você acabou de criar ali no seu sistema. Então, eu vou colocar a mesma senha do meu NVR, eu vou colocar para oferecer para as câmeras. ABC, ok. E aqui eu vou habilitar o meu Reconnect agora. Se eu quisesse colocar ele no Reconnect, eu habilitaria de uma vez aqui. Mas eu não tenho esse interesse por enquanto. Então, deixa eu trabalhar só na rede local aqui, tá? E eu vou clicar em ativar. Aqui é o modo de recuperação de senha, né? Então, vamos colocar, por exemplo, o e-mail. No nosso caso aqui, vou colocar aqui vision.shop, beleza. E vamos confirmar. Se eu esquecer essa senha, eu vou falar qual é o e-mail de recuperação e vai mandar uma forma de eu recuperar aquela senha, de criar uma senha nova lá dentro do meu aplicativo, lá dentro do meu e-mail, aliás. Então, eu não preciso ligar para a Hikvision para poder pedir o reset de senha, receber o arquivo, colocar aqui. Entendeu? Se todo mundo fizesse isso aqui, ó, não precisava de ficar ligando para a Hikvision para pedir reset de senha. Beleza, o sistema está aqui, ó, está ativado, confirmado. Agora, você vai ver que o meu gravador, ele está acusando agora como ativo. Então, já resolvi o problema do gravador. Vamos voltar na câmera aqui, ó, e ver se ela já subiu, pelo visto sim. Vamos entrar nela de novo. E vamos observar aqui, ó. Olha como é que a imagem agora ficou mais estática, tá vendo? Parou de ficar passando aquela interferência. Só que ela ainda tá ruim, porque tá com esse negócio estranho, tá com a sombra fantasma aí na imagem, não tá? Como é que eu resolvi isso? Algumas câmeras IP da Hikvision tem esse recurso aqui, ó, dentro de definições de expansão, dentro de definições de exposição, chamado anti-banding. Esse anti-banding, o que ele faz é o seguinte, ele remove completamente esse flick que fica na imagem, tá? Isso é muito comum quando você tem lâmpada fluorescente no ambiente. E às vezes aquela lâmpada, ela tem uma frequência, ela está irradiando uma frequência que está atrapalhando e gerando esse. Quando eu aciono esse recurso aqui, ó, ela some. Olha lá, resolvi o problema da minha câmera, ó, sumiu a interferência. Câmeras convencionais, eu não tenho esse tipo de recurso. Dependendo da câmera, eu não tenho esse tipo de recurso, entendeu? Então, aí eu vou trabalhar câmeras estratégicas para poder resolver esse tipo de problema também. Outra coisa, achei que ficou muito claro. Legal, resolver um problema aqui, mas achei que ficou muito claro. Você pode trabalhar com outro recurso aqui, é esse anti-desembaçamento aqui, ó. Talvez você pode chegar aqui e ligar ele, que ele vai dar uma amenizada um pouco ali na imagem. Tem outros parâmetros também que eu posso brincar aqui, ó. Vamos pensar. Eu posso pegar esse aqui, ó, o equilíbrio de brancos, e eu posso ir mexendo na câmera aqui, ó, e vendo os ajustes finos que ela me deixa fazer, ó. Bloqueio. Vamos pegar o lâmpada incandescente. Pô, ela ficou um pouquinho mais amarelada do que ela estava. Você consegue brincar com esse ajuste fino para poder entregar a melhor qualidade de imagem para aquele ambiente específico, entendeu? Então, você otimiza ali seu sistema. E aqui tem os recursos que a gente falou inteligentes da câmera, que são as compensações ali de luz de fundo, né? O BLC, o WDR e o HLC. Vamos ver o que acontece se eu habilitar o BLC. Olha só. Vamos pegar aqui e vamos botar ele no centro. Para nós, como aquele clarão eu só tenho uma imagem clara aqui aparecendo, para mim eu não notei muita diferença não, honestamente, entendeu? Mas se você tivesse um ambiente mais escuro aqui na frente, né, se tivesse um objeto mais escuro aqui na frente da câmera, vou pegar aqui por exemplo, e você não tivesse conseguindo visualizar o rosto da pessoa, talvez o BLC ele tivesse feito essa compensação de luz ali de fundo, entendeu? Aí eu tenho aqui um outro recurso, deixa eu tirar o BLC e eu vou colocar o WDR. Se eu habilitar o WDR, o que ele estava dando aquele erro? O tempo de exposição da câmera estava muito baixo, estava aqui, ó, 1/12, estava bem baixinho. Aí estava dando interferência na hora de habilitar. Então eu coloquei aqui, ó, coloquei 1.150 e olha só meu rosto, ó. Deixa eu colocar ela de focar no meu rosto aqui e vou pegar aqui o HLC, o WDR e vou desativar ele, ó. Olha como é que o rosto escureceu, tá vendo? Agora eu vou habilitar ele de novo, ó. Olha como é que ele ficou mais claro. Então, o WDR vai fazer essa compensação de luz, certo? E vai conseguir trazer para mim uma imagem mais nítida daquele alvo que eu tenho ali. É que eu posso brincar um pouquinho também, posso jogar ele para cima, para baixo, eu vou compensando esse aqui e fazendo ajuste fino na imagem. Então, nem sempre, quando você coloca a câmera IP, é aquilo que ela está te entregando. Você consegue ajustar ela, brincar ali com a imagem para poder trazer o máximo de resolução possível, beleza? Agora que a gente já entendeu, aqui esses menus, então, sugiro vocês darem uma brincada com eles, né? Aos poucos aí vocês vão se familiarizando com os recursos e vendo o que funciona legal, o que não. Mas o que eu vou fazer agora é a parte de infraestrutura, né? Como é que funciona essa parte de instalação? Vamos fazer o seguinte, ó, vamos pegar esse quadro branco aqui e vamos entender como é que vai ser essa ligação das câmeras. Você tem algumas formas de você fazer a instalação de câmeras IP.
Então, vamos pensar aqui, ó. Eu tenho o NVR, certo? Então, vamos chamar esse cara aqui. Faz de conta que isso é um NVR, tá? E eu tenho as câmeras IP aqui, ó. Vou colocar 4 câmeras. Como que funciona? Você vai pegar essas câmeras, você vai colocar aqui, ó, o NVR. Existem NVRs que tem porta PoE no próprio NVR. O que é essa tal de porta PoE? Vamos ver aqui, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo que tem umas portinhas de rede no próprio gravador aqui, ó? Viu aqui? Essas portas, cara, é como se esse NVR ele já viesse com o switch embutido. Então, esse NVR, eu não preciso necessariamente comprar um switch. Eu posso usar aquele switch do gravador, certo? Então, beleza. Aqui, eu vou fazer a ligação, então, de um cabo de rede da porta PoE até cada uma das câmeras, certo? Posso fazer isso. E aqui eu vou levar um cabo, no máximo, até 100 metros de distância, que é a homologação. A homologação do cabo permite, né, 100 metros de distância. Só que os gravadores da Hikvision, eles permitem que eu faça uma coisa. E essa coisa é isso aqui, ó. Eu posso vir nas configurações do NVR, agora que eu já formatei ele, eu vou abrir a configuração dele para você ver, ó. E você tá vendo, cara, que eu não estou acessando a interface do gravador local, não. Estou mexendo só na interface web deles aqui, entendeu? O legal de você trabalhar com a rede IP também é que você não precisa fisicamente dos produtos necessariamente, tá? Então, dentro das configurações aqui, ó, eu tenho esse menu gerenciamento de câmera. Dentro do gerenciamento de câmera, eu tenho aqui os PoEs tá, do gravador, ó, habilitados, tá? E eu tenho aqui o canal IP. Vocês vão perceber que o canal IP do NVR, ele tem o IP característico aqui, ó, 192.168.254.234. É como se tivesse um DHCP interno, tá? Então, não tem como eu pegar uma câmera IP, colocar direto no NVR e tentar acessar ela remotamente pelo SADP, porque ela está numa rede virtual do próprio NVR. E essa rede, eu não tem como eu mudar o IP lá. Eu quero colocar o IP tal na câmera, na mesma rede minha, porque eu quero acessar de lá, de fora. O padrão, ela vai sempre entregar esse IP. E no momento que você colocar no PoE do gravador, você pegou a câmera, tirou do PoE e ligou no switch na rede para poder ser acessível, ela vai estar com o IP fixo, o 92.68.254. alguma coisa. Porque o NVR, ele entrega o IP e coloca fixo. Ele não deixa DHCP habilitado, não, entendeu? Então, se você quiser acessar essa câmera fora do NVR, ou pegar aquela câmera, você que trabalha com aluguel, pegar aquela câmera e você colocar para que seja instalada no outro NVR, você vai tirar ela, colocar no computador, no switch, aí na rede que está seu notebook, acessa o SADP, marca ela. Como que você vai marcar ela? Vamos abrir o SADP aqui para você ver, ó. Você vai abrir o SADP, vai marcar ela, vai habilitar essa função aqui em cima de habilitar o DHCP, vai colocar a senha dela e vai colocar a senha dela e vai clicar em modificar. Aí ela vai salvar ela com DHCP e vai te entregar um IP novo. Agora você vai acessar ela naquela rede ali, ela está com DHCP. Entendeu? Então, essa é a forma de você trabalhar quando você utiliza ali dentro do PoE do gravador. Mas show de bola. Vamos voltar lá. Então, estou aqui com o meu NVR. Aqui dentro das configurações do PoE, eu posso habilitar ou desabilitar essas portas. Quando eu habilito ou desabilitar as portas PoE do gravador, ela vai fazer o seguinte: por que eu faria isso, né? Talvez eu tenha uma câmera que está no 7º andar, meu NVR está no primeiro, não faz sentido eu levar um cabo do primeiro até o 7º andar para poder fazer a ligação física igual um analógico. O que eu faço? Eu desabilito a porta PoE número 1. A partir desse momento, eu vou ter 7 canais no PoE habilitados, a porta 1 do NVR vai ficar desabilitada, e eu poderia pegar e adicionar uma câmera aqui, ó, direto da minha rede, certo? É o que eu vou fazer agora. Eu vou pegar uma câmera aqui, ó. Eu demoro um pouquinho, mas ela vai carregar as câmeras que estão na rede daquele mesmo gravador. Vou selecionar ela. Como essa câmera ela está com a mesma senha do meu NVR, na hora que eu clicar em OK, eu não preciso fazer mais nada. É só, você vai ver que ela está offline a ligar, você sai do menu aqui, entra de novo, olha lá, a câmera já está online. A câmera já está conectada. Então, bem simples. Só que imagina só, se eu pego essa câmera aqui, ó, vou excluir ela. Tirei a câmera. Não desabilitei o PoE. Vou voltar lá no canal IP e vou tentar adicionar. Nem dá nem a possibilidade de eu clicar para adicionar, porque eu não tenho canal disponível. Não é igual o DVR que você tem 8 canais, mas aceita 4 câmeras IP. Aqui não, é 8 e é 8, entendeu?
Então, por esse motivo, eu vou desabilitar e aí eu vou adicioná-la aqui daquele modo que a gente fez agora há pouco, tá? Então, vamos colocar ela aqui. Vamos voltar ela de volta, adicionar, sai do menu, entra de novo. Ainda não deu para carregar, voltar. Beleza, câmera online. Agora, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa câmera aqui, ó. Vou pegar essa câmera pelo SDP, que é a nossa 1327. Vou acessar a interface dela aqui. E eu vou fazer o reset padrão de fábrica dela, ó. Deixa eu entrar com a senha dela aqui. E eu vou fazer o reset padrão de fábrica. Vou pegar a câmera, vou em manutenção, vou colocar um default nela aqui, que ela vai voltar como inativa no meu SDP. Se vocês olharem aqui agora, ela está ativa, certo? E ela está com o IP 9268.1.129. Eu vou esperar essa câmera subir e ficar inativa. Depois que eu fizer isso, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a câmera, tirar ela do switch, tá? Vou tirar ela do switch e vou colocar direto aqui no meu gravador e vamos ver o que vai acontecer, certo? Só que o que acontece? Voltando um pouco aqui, ó, naquela pergunta do tipo de instalação, né? A gente viu, Marcelo, que a gente tem uma limitação, né, em termos de distância do cabo de rede. Eu posso jogar só até 100 metros, por exemplo, né? Eu tenho gravadores que eu posso trabalhar o PoE estendido. Quando eu tenho esse PoE estendido, eu consigo jogar mais 300 metros. Aliás, na verdade, um total de 300 metros, né? Esse cabeamento. Então, eu poderia pegar... não vamos jogar no talo, não. Vamos colocar 250 para jogar seguro. Cabo homologado, tá? 100% cobre, claro. Não vamos usar um cabo ruim. Então, eu consigo ali 250, 300 metros com o cabo direto no PoE do gravador. Certo? Se eu for utilizar a ligação direto pelo PoE, é aquilo que você já viu. Você traz aqui, coloca direto lá e coloca a câmera lá com essa quantidade. Ou 100 metros, ou então a gente coloca ela a 300 metros, se tiver o recurso no NVR e se você tiver com cabo homologado, beleza? Só que você percebeu o seguinte, ó. Aqui eu tenho a parte do PoE e eu tenho uma outra porta de rede aqui sozinha. Essa porta de rede aqui, ela está na rede, a rede local, tá? Também conhecida de rede LAN. E essa rede aqui, que está do outro lado do gravador, ela está na rede PoE, que a gente chama também de virtual aqui, ó. Host virtual. É outra rede. Essas redes, elas, teoricamente, não se falam, tá? Então, se você vai pegar uma câmera e colocar mais longe do que esses 300 metros, você tem a alternativa de trabalhar com fibra ou alternativa de cascatear com switches. Então, imagina o seguinte, você tem esse gravador aqui, esse gravador, para poder estar na rede, ele precisa estar ligado no switch, tá? Então, tem o switch aqui, tem várias portas nele. Esse switch pode ser PoE, ou esse switch não precisa ser PoE necessariamente. Se ele é PoE, ele vai colocar a rede e vai alimentar. Se ele não é PoE, ele vai colocar a rede só e eu preciso ligar uma fonte de alimentação. Os switches da Hikvision, eles são switches passivos standard, ou seja, eles são switches passivos, na verdade, que se esse dispositivo ele precisa de alimentação, ele vai mandar. Então, no caso do meu DVR aqui, ó, do meu NVR, essa porta não precisa de alimentação. Então, ele só vai jogar a rede. Ele não vai queimar o equipamento, entendeu? Diferente do PoE ativo, que se você colocar lá, vai fritar a placa. Então, como ele é PoE, eu posso pegar um cabo de rede, jogar aqui, jogar no outro switch, talvez, ou jogar numa fibra, ou jogar direto no roteador, enfim. E desse switch, eu vou jogar a câmera. Só que como essa câmera aqui está na mesma rede, 92.68.1.45, por exemplo, e o meu NVR aqui ele está com 92.168.1.47, vamos pensar? Eles vão se falar, apesar dessa cascata de rede toda aqui, entendeu? Então, você pode cascatear, essa é a vantagem que a gente explicou lá no início da aula, de você ter uma flexibilidade da estrutura, tá? Você só não vai ter flexibilidade se você estiver ligando direto na porta PoE. Pergunta que o pessoal costuma fazer. Eu posso, então, Vitor, tirar aqui da porta PoE, levo um cabo, ligo no switch PoE e daqui eu distribuo as câmeras. Não pode, não. Cada porta PoE do NVR para uma câmera direto, beleza? Então, é assim que você vai conseguir desenhar a estrutura da sua rede aí.
Ah, quero jogar até 2 quilômetros de distância. Você pode pegar uma fibra e jogar ponto a ponto lá. E aí você coloca um conversor de vídeo nas pontas, coloca o cabo petcord, coloca no switch aqui, e lá, do outro lado, você vai pegar e colocar um switch PoE lá, que ele tem uma entrada, né? Tem um uplink lá com a porta para fibra e tem as portas PoE. Aí você vai pegar um cabo PoE, liga direto lá na câmera e você vai ter a câmera alimentada, pegando o IP, graças à fibra ligando lá no switch na outra ponta. Então você vai conseguir ter essa cascata de rede aí, graças a essa estratégia. Ou você não vai conseguir fazer isso utilizando uma rede convencional. Beleza? Então vamos voltar aqui, ó. Olha essa câmera inativa, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essa câmera, vou desligar ela da rede, vou pegar ela aqui e vou colocar o cabo dela direto no meu NVR. Vou pegar aqui. Então, estou aqui com o cabo da câmera, tá? Vou ligar. Deixa eu abrir aqui o meu NVR para vocês verem. Essa câmera aqui já está até reiniciando ainda. Olha só. Tá aqui normal, todo mundo offline. Não tem nada acontecendo aqui ainda. E agora vamos lá. Vou colocar aqui. Eu só vou espetar o cabo de rede, mais nada. Eu não preciso configurar nada. A câmera está aqui, ó. Tava, né? Inativa. Agora, se eu atualizar, você vai ver que ela sumiu daqui, tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou aguardar aqui, ó, o meu NVR, fazer o processo de ligação da câmera. Então, é só aguardar. Ele está detectando ainda. Vou aumentar aqui para vocês verem. Ó. Ela está detectando ainda. Então, espera um tempinho para a câmera reiniciar. E aí, vocês vão ver que a câmera já vai estar online, tá? Vamos aguardar um pouquinho aí. O que a gente vai fazer agora? Vamos pensar assim. Essa câmera aqui, ó, como ela está na mesma rede, do meu NVR, né, o 9268.1, ponto alguma coisa, eu consigo pegar o SADP e visualizar ela, certo? Mas essa câmera, o 9268.254, ponto alguma coisa, eu não vou ver ela no SADP mais, porque agora ela está dentro do root virtual do meu NVR, certo? Então, como que eu faço para poder tornar essa câmera acessível? Primeiro, vamos ver se ela já ficou online aqui para nós. Opa, câmera online. Ó. Tenho 2 canais aqui no meu NVR. Vamos acessar aqui a parte de, perdão, reprodução não, na verdade é de visualização em tempo real, né? E temos 2 canais aqui, ó. Vamos reproduzir a câmera 1. Todo mundo aqui está com câmera 1, né? Mas depois a gente consegue renomear os canais, inclusive. Então, olha lá. Reproduzir, eu tenho as 2 câmeras aqui. Uma ligada no PoE do NVR e a outra ligada na minha rede local, no switch PoE que a gente tem aqui na mesa, tá? Então, show. Olha só, se eu vier nessa ADP e dar um refresh, ó, não tem outra câmera aqui. Só tem o meu NVR. Só tem o meu NVR e tem a câmera 2347, ó, certo? O que eu vou fazer agora? Vamos supor que agora já está instalada, a câmera está aqui para a gente fechar com chave de ouro. Vou fazer o seguinte: eu vou pegar essa câmera e vou fazer de conta que eu quero trocar ela de rede. Quero pegar ela e instalar em outro gravador, certo? Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou conseguir acessar? Não, mentira. Antes de eu fazer isso, vou fazer o seguinte. Antes de eu trocar ela de rede, eu vou fazer o host virtual para vocês, que é o seguinte. Se eu pego essa câmera, tanto ela que está ligada no PoE, quanto a câmera que está ligada aqui pela rede, eu consigo acessar os parâmetros delas. Ó. Consigo vir aqui nas duas e mexer, certo? Na imagem também eu consigo mexer. Só que dá uma olhada só. A câmera, ela me dá pouca opção. Vocês viram o tanto de menu que a gente acessou naquele menu anterior da câmera, né? Ela me dá um tanto de opção lá, só que aqui dá pouco, porque esse NVR ele não tem capacidade de trazer todos os metadados daquela câmera. Então, o que eu vou fazer nesse caso aqui? Eu vou ter que acessar a interface direta da câmera para poder acessar aqueles recursos. Se eu estou na câmera que está na minha rede aqui, ó, beleza. Eu chego aqui, clico 2 vezes, abro o IP dela lá e consigo fazer a visualização. Mas e essa? Essa outra que está no canal 2 lá. Como é que eu vou fazer para acessar ela, já que o SADP não enxerga? Né? Então, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou clicar em rede, definições avançadas, vou clicar em outros e vou habilitar o host virtual. Você habilita essa função, o que ela faz, ela cria um mascaramento entre a rede local do PoE, do gravador, e a rede local da sua rede interna. Agora, se eu vier lá no menu e vier em gravação, em gerenciamento de câmera, vocês vão ver que agora tem um menuzinho aqui na lateral, ó, que é um link para eu acessar o recurso da câmera. Então, direto pelo NVR, ó, eu vou clicar aqui e vou direto na interface da câmera, onde eu tenho todos os recursos dela. Vocês vão ver muito mais opções de menu
nessa parte direta da câmera, principalmente no menu de imagem, do que a gente tem direto no NVR. Então, olha só, o tanto de recurso que eu tenho aqui, ó, e no NVR eu não tenho quase nada, certo? Então, dependendo do que você vai habilitar, talvez aquele NVR específico não tenha capacidade de processamento daquele metadados. Então, aí você precisa trocar. Beleza. E a outra câmera, só para a gente fechar, a câmera que não está visível pelo SDP, eu vou chegar aqui dentro de sistema, gerenciamento de câmera, e vou clicar nela. Ela também vai fazer a mesma coisa. Vai abrir o link para mim, eu vou entrar com a senha da câmera, e aí eu tenho acesso àqueles ajustes finos lá da câmera que eu não teria pelo NVR, certo? Então, aqui dentro de imagem, todos os recursos que a câmera possui vão ficar acessíveis aqui para mim. Show? Agora, para a gente, enfim, finalizar nosso treinamento de hoje, eu vou pegar esse cabo, tá? Vou tirar esse cabo daqui, tirei e vou ligar de novo no meu switch PoE aqui, ó. Beleza? Olha o que vai acontecer aqui no meu NVR primeiro. Vamos aqui, Eu vou fechar o canal dela, né? No meu NVR, eu vou colocar a visualização em tempo real. A câmera já até sumiu daqui, ó. Só tem uma agora. Se eu vier nas configurações, eu vou lá em configuração de canal, ela tá offline aqui também, ó, buscando ela e não acha nada. E se eu for no SDP, olha só a câmera. Apareceu para mim de novo, mas apareceu com 92.168.254.3. Então, se eu quiser colocar ela em outro equipamento, eu não vou conseguir. Então, o que eu faço? Eu clico aqui, habilitar DHCP, e aqui eu vou colocar a senha dela, certo? E vamos modificar. Pronto. Agora eu atualizo a página, vou lá. Agora a câmera está lá com o meu IP da minha própria rede. Agora, se eu quiser, eu posso acessar a interface dela web aqui, ó, sem precisar do NVR. Eu estou acessando a câmera direto. E pronto, eu resolvi o problema. Chique? É isso que a gente é preparado para hoje. É uma visão abrangente de que é possível a gente fazer os ajustes finos e oferecer algumas inteligências, algumas estratégias com câmeras IP que a gente não acha no sistema analógico. E ao mesmo tempo também como que funciona a topologia de rede, né? Como que é feita a ligação. No analógico, eu simplesmente pego um cabo de rede, um cabo coaxial e ligo direto no gravador. Aqui, eu posso brincar com o switch PoE, com fibra ótica, com várias cascatas de switches para grandes projetos. E da mesma forma que você ligaria um computador, você liga uma câmera. Entendeu? Então, esse foi o nosso treinamento sobre CFDVP.